Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, sou professor de informática do UFRN do Campus Canguaretama. Estou responsável pela disciplina de desenvolvimento web back-end e estou fazendo mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos trabalhar com a criação de formulários e utilização das funcionalidades das ferramentas do Django. Então, na última videoaula a gente tinha tratado com modelos, a gente vai continuar tratando com modelos, só que modelos mais personalizados, pelo menos para uso nos formulários, certo? Então, tá aqui o site, certo? Então, vamos fazer algumas modificações aqui no site. Então, a primeira coisa que a gente precisa é dar uma checada aqui em algumas coisas. Dar uma checada, abrir aqui o arquivo settings.py, tá? Então a gente vai aqui verificar o debug. Se o debug estiver false, a gente vai colocar true, para que a gente não precise ficar fazendo aquele collect static. Além disso, a gente vem aqui em Applied Installed Apps, verificar se o usuário está aqui. Pronto. A partir desse ponto, né, nós vamos agora aqui em urls.py, fechar esses settings aqui e vou adicionar mais um path aqui, certo? Vou adicionar o path. Esse path ele vai se chamar usuários.urls, certo? Aliás, eu não vou fazer isso agora não. Antes disso, eu vou fazer uma modificação aqui em MainPage, certo? Vou fazer aqui uma modificação em MainPage. Abram em MainPage. Em MainPage nós temos templates. Em templates temos o master. O master ele é o responsável por apresentar as coisas básicas da nossa página. No caso aqui seria esse toolbar e esse footer, certo? Então, para isso, né, nós vamos adicionar aqui um novo menu, certo? Então, eu vou copiar aqui contatos, certo? Em contatos, ao invés de contatos, agora eu vou colocar usuários, né? Usuários, não é essa barra, é outra barra, essa barra aqui. Usuários, register, tá? Salvei aqui, vamos ver o que acontece. Então, fica um pouco... Tá, esqueci de trocar isso aqui, né? Ao invés de contatos, agora vai ser usuários. Então, fica até um pouco difícil de enxergar aqui, mas foi criado um novo menu, né? A gente vai mudar essa configuração. Para isso, a gente abre aqui global.css. Em global.css, a gente vai procurar por essa classe aqui, ó, header, certo? Então, vamos procurar pelo header. Header, encontrei. Nela nós temos a configuração grid template columns, né? Estamos aqui alto, alto, alto. Cada um desses altos aqui é a configuração do espaçamento do meu menu. Então eu vou adicionar mais um aqui. Pronto. Dessa forma, agora o usuário ele vai vir para o canto como deveria. Se ele não vier, é um problema de cache, certo? Então o que é que a gente faz? A gente abre aqui as configurações. No caso, como eu estou no Opera, né? Eu abri aqui configurações de privacidade. Procuro por cache, vou encontrar aqui o cache. Então, limpar dados de navegação, vou aqui, imagens e arquivos em cache. Então, limpo isso aqui. Limpei. Então, agora quando eu atualizar, meu usuário foi para o lugar onde deveria, certo? Então, ao clicar aqui em usuários, vai dar um erro, porque a gente ainda não criou a página referente ao usuário. Mas a nossa URL está correta, usuários register, certo? Pronto. Então agora eu vou voltar para o Visual Studio, vou fechar esse global CSS, vou fechar o master e vou para a URL que está dentro de systest. Então aqui eu vou adicionar, certo? Vou adicionar aqui usuários
né? Então toda vez que eu houver aqui na página, né? Barra usuários, eu vou chamar usuários.urls, certo? Então agora a gente vai lá em usuários URLs. Não existe o arquivo, então a gente vai criar urls.py. URL.py. A gente pode ter como base aqui URLs de systest. Então, em URL systest, a gente usa esse arquivo aqui, né? A gente importa esse arquivo e a gente pode fazer o mesmo aqui para o usuário, certo? Importa esse arquivo. Além disso, nós vamos endereçar as chamadas, né? Fazer o roteamento dessas chamadas para a nossa view. Então, eu vou aqui adicionar também from usuários.urls port, coloca aqui um asterisco, certo? Que aí eu importo tudo. Além disso, eu vou criar aqui a minha variável pattern, certo? Vou criar aqui minha variável pattern. E dentro de patterns, no URL patterns, eu vou criar um path, que nesse path eu vou fazer o seguinte. Eu já estou encaminhando meu path para usuários, então a primeira URL, né, que é essa URL aqui de systest, eu já encaminho aqui para usuários. Dentro de usuários, eu vou encaminhar para register. Então, toda vez que eu encontrar register, né, eu vou chamar a função register view. Vou passar um name para ela aqui. Register. Ok. Register view ainda não existe, a gente vai criar ela, certo? Então, para criar register view, a gente abre o views.py, né? Dentro de views.py, eu vou fazer o import from Django.shortcuts import render, certo? Então vou importar render e vou fazer mais algumas coisas aqui. Depois que eu importo o render, eu vou definir uma função register view, que é a mesma função que a gente colocou aqui, certo? Que eu vou chamar. Então, register view, e que vai receber como parâmetro um request, uma requisição. Esse register view ele vai return um render, onde nesse render eu vou passar o request, a requisição, quem fez a requisição, e a página HTML para onde eu vou encaminhar a minha requisição. No caso aqui, eu vou criar uma página dentro da pasta pages barra register view.html. Ok. Então, para que eu possa chamar essa página, né, eu tenho que usar o padrão aqui do Django. Né, o padrão do Django é o seguinte: todo app eu posso criar uma pasta templates. Dentro dessa pasta templates eu vou criar outra pasta pages, porque eu estou fazendo um endereçamento aqui dentro de pages. E dentro de pages eu vou criar o arquivo register view.html. Então, dentro de register view.html, eu vou só criar uma página aqui HTML qualquer. Aqui uma tag olá pessoal. Ok. Olá pessoal. Então agora salvei, ok. Pode ser que ele dê algum erro, certo? Aqui no caso aqui deu um erro.
Se der um erro, se der algum erro, tá? Você cancela o servidor, stop nele, e depois reinicializa ele, certo? Certo, ainda deu erro, que foi pf register view, tá, deixa eu ver se eu salvei todos os arquivos. Tá, desculpa, aqui eu coloquei usuários.urls, tá? Não é usuários.urls, é usuários.views, por isso que ele não está encontrando a função que eu criei, certo? Então agora funcionou, certo? Está funcionando. Vamos ver o que acontece. Se eu clicar aqui em usuários. Olá pessoal, ótimo. Então foi aberta a página que eu havia criado, certo? Ótimo. Vou voltar para cá. Só que não é essa página que eu quero, né? O que eu quero. Eu quero que apareça essa página aqui, né? Porque eu vou estender a página que eu vou criar a partir do master HTML. Aqui no master.html tem o meu toolbar e o meu footer. Então a gente vai fazer isso, certo? Então em register.html eu vou tirar tudo isso aqui e vou estender o meu master, certo? Então para estender o master eu simplesmente uso a tag aqui do Django extends, deixa eu mudar isso aqui para de HTML para Django para ficar colorido. Django HTML extends, né? Quem eu quero estender, caso aqui eu vou estender master.html, vou dar um load aqui nos arquivos estáticos, load static, e vou colocar aqui os dois blocos, certo? Bloco do conteúdo, bloco content, e a finalização do bloco content, certo? And block. Ok, o que eu coloco aqui vai aparecer lá. A gente vai precisar só fazer uma modificação, mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem que modificação é essa que eu preciso fazer. Certo? Então está aqui olá, está aqui vários BRs. Vou voltar aqui para a página, usuários. Então, ótimo, minha página já está aqui, ó, com o navbar e com o footer, mas a informação está começando a aparecer antes do footer, aliás, do navbar, certo? Então, atrás, né? Então, por que isso está acontecendo? Quando a gente estava fazendo essa página aqui, eu deixei esse navbar flutuante, certo? De tal forma que ele fique sempre visível, independente de em que ponto da página esteja, tá? Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ir aqui no master. Aí eu vou aqui até o final do navbar. Vou colocar um div, criar um div aqui, certo? E esse div, ele vai ter uma classe, certo? Essa classe eu vou configurar para que ela fique um retângulo, que ela ocupe esse espaço aqui, de tal forma que tudo que eu adicionar depois, ele vai aparecer a partir desse ponto. Tá? Então, eu vou criar uma classe aqui, certo? Essa classe vai ter um nome espaço header. Aliás, espaço header. Vou aqui no global CSS. Aqui um pouco acima, né, na introdução, vou criar aqui espaço header.
Esse espaço header, né, eu vou deixar ele com width 100%. Opa. O header, o width de 100%. E o high, eu vou deixar um high de 70, vou fazer o teste de 70 pixels, certo? Qualquer coisa eu aumento. Vamos ver o que acontece se eu clicar aqui em usuários. Ok, então eu preciso dar um espaçamento um pouquinho maior, certo? Então vou botar aqui o espaçamento ao invés de 70, vou botar de 90. Pronto, então tá ideal agora, então tá perfeito, certo? Então esse é o primeiro passo, certo?